Olá pessoal, Newton Oliveira aqui. E se você achou que não teria Game of Thrones nesse canal, você achou errado. Roda a vinheta! Muito bem, eu não ia realmente gravar nada de Cavaleiro dos Sete Reinos, mas me pediram bastante e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre essa série, porque talvez seja a melhor coisa do universo de Gelo e Fogo e que provavelmente tem a menor audiência. Então eu preciso contribuir, talvez convencer alguém que não tenha visto ainda a assistir essa obra. Bom, se você, assim como eu, era fã de Game of Thrones e se decepcionou com aquele final covarde e sem sentido, muito bem, estamos juntos. Depois de alguns anos surge Casa do Dragão. Primeira temporada frenética, finalmente teremos uma obra que vai ter começo, meio e fim, adaptado dos livros, sem invenção da cabeça de produtor e roteiristas da HBO. Porém, a segunda temporada deixou muito a desejar, principalmente porque começou a se afastar do material original. Então, o mesmo erro que Game of Thrones cometeu, Casa do Dragão começou a repetir. Felizmente, parece que a terceira temporada vai engrenar novamente. O trailer que já saiu é excelente e confirmaram que Casa do Dragão termina na quarta temporada, então teremos mais 2 temporadas pela frente. Esse ano já sai a terceira. E eis que surge o Cavaleiro dos Sete Reinos. Essa série se passa antes de Game of Thrones, cerca de 100 anos antes. Tanto é que alguns personagens que aparecem velhinhos em Game of Thrones aparecem jovens aqui em Cavaleiro dos Sete Reinos. Tem bastante easter egg para quem gosta. Cavaleiro dos Sete Reinos se passa 200 anos à frente de Casa do Dragão. É confuso? Sim, é confuso. Mas calma, tudo vai dar certo no final. Ou será que não? Tá, então vamos lá. Por que eu quero trazer esse tema para vocês e convencê-los a assistir? Porque Cavaleiro dos Sete Reinos, ele é minimalista quando você está acostumado com esse universo de Gelo e Fogo. Aqui não tem briga de família pelo trono, não tem dragões voando e guerreando nos céus. Aqui o reino está tranquilo, rebeliões Blackfires, pelo menos a primeira já ocorreu, haverão outras, mas o período em que a primeira temporada se passa é um período tranquilo. Todo mundo parece satisfeito com o rei, a sucessão desse rei parece bem natural, porque ele tem alguns filhos, esses filhos já possuem filhos, então tá tudo encaminhado, tá? Obviamente teremos muitas surpresas aí na segunda e terceira temporada, tá? O livro em que essa série é baseada, ele tem 3 contos publicados. George R. R. Martin já prometeu que tem pelo menos 12 na cabeça dele, então além dos 3 já publicados, teremos aí pelo menos mais 9 que já estão rascunhados. Mas quem acredita que esse velho safado vai publicar alguma coisa? Pode cair do cavalo, porque os fãs de Game of Thrones estão esperando os 2 últimos livros há quantos anos? Quando o Game of Thrones começou, existiam 5 livros publicados e existiam a promessa de mais 2 para encerrar essa saga. Hoje continuam 5 publicados, ou seja, olha quantos anos já se passaram e esse cara tá surfando no sucesso que ele criou e realmente é um universo fantástico, literalmente fantástico, mas é fantástico também em conteúdo, em trama, em desenvolvimento, enfim, vamos voltar para Cavaleiro dos Sete Reinos. Então ele se passa 100 anos antes de Game of Thrones e 200 anos depois de Casa do Dragão. É um período em que já não existem dragões, tá? Os dragões já estão extintos, recém-extintos, inclusive pessoas ali que aparecem nessa série dizem que viram o último dragão vivo. Essa série acompanha Sir Duncan, o Alto. Ele é um ajudante de um cavaleiro, que esse cavaleiro ele morre, e o Dunk, em homenagem ao seu cavaleiro, ele fala, bom, já que ele estava indo duelar, eu vou duelar em nome dele, em homenagem a ele,
Enfim, ele se mete em confusões do barulho. Mas essa série ela é protagonizada por duas pessoas. Além do Sir Duncan o Alto, ela é protagonizada também pelo carismático Egg. Para quem não assistiu a série, eu não vou dar spoilers aqui. A minha intenção é apenas convencê-los a assistir. Então eu não vou entrar em spoilers aqui. Mas o Egg, ele tem esse nome porque ele parece um ovo, porque ele é carequinha. E até o fato dele ser careca tem um motivo. O Egg, ele aparece na vida do Sir Duncan antes de chegar lá nos duelos que ele vai enfrentar. E pede pra ser o cavaleiro ajudante dele. E a princípio ele fala que não, mas o Egg, cara, ele é incrível e ele dá um jeito de ser, sim, o escudeiro do Duncan o Alto. E aí esses dois, eles vão se meter em confusões, eles vão ter contato com os príncipes herdeiros. Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa série, ela tem toda a magia e mitologia de Game of Thrones, mas ela se passa num universo pequenininho. Então, como eu já disse, não vai ter Guerra pelo Trono, não vai ter dragão voando, mas vai ser tão boa quanto de se assistir. Porque os protagonistas são excelentes, a trama é envolvente, todo episódio quando acaba você quer já assistir o próximo, e quem for assistir hoje não vai ter uma semana de espera, vai poder maratonar. São somente 6 episódios, eles variam ali entre 30 e 40 minutos mais ou menos, então é algo que você, numa sentada, lá ele, consegue matar isso facilmente, tá? E a audiência, pelos motivos que eu já falei no começo, pessoas que estão magoadas por final de Game of Thrones, pessoas que estão magoadas pelo rumo que a Casa do Dragão tomou na segunda temporada, simplesmente ignoraram o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque não tem nenhum ator famoso, não tem ninguém que eles conhecem de Game of Thrones, ninguém que eles conhecem de Casa do Dragão. Ah, não vou perder tempo com isso. Cara, perca. Ou o contrário, ganhe tempo, ganhe uma experiência, ganhe um entretenimento de qualidade, tá? A série possui todos os méritos de produção de Game of Thrones. É lindo, é bem filmado, a ambientação e a escolha dos atores foi a dedo. O Sir Duncan, ele parece o personagem do livro que magicamente ganhou vida. Parece que esse ator, que é o Peter Clefairy, nasceu para isso. Assim como o Dexter Sol, que é o Egg. Ambos são incríveis. Até os cavalos são carismáticos, cara. Então, assim, assistam, vale a pena. Não vai ser aquela série de 20 episódios arrastadas, não. Ela é bem curtinha, fechadinha. Já está renovada para pelo menos mais 2 temporadas, que vai fechar o livro nos 3 contos. Então, cada conto vai ser adaptado em 6 episódios. E já vai sair ano que vem, tá? Eles já estão começando a filmar a segunda temporada. Então, aí no comecinho de 2027, já teremos a segunda temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu estou muito ansioso para assistir. O livro, ele tem classificação etária de 12 anos. A série subiu para 16 porque o diretor é meio maluco. Ele gosta de um gore, ele gosta de uma escatologia, ele gosta de um nude frontal. Ai, que nojo! Mas assim, é uma cena, é engraçado, tá? Porque no primeiro episódio tem uma cena escatológica, no segundo episódio tem um nude frontal, no terceiro, aí todo mundo começa a pensar, o que terá nesse episódio? Qual vai ser o absurdo? Mas assim, é uma cenazinha de pouquíssimos segundos, que no final das contas é até engraçado, tá? Talvez por isso subiu um pouquinho a classificação etária para 16 anos, mas é uma aventura que, tirando esses pequenos detalhes, pode ser assistido por um adolescente. Então, se o seu filho já tem maturidade aí para assistir esse tipo de coisa, vale a pena, tá? É uma série que tem emoção, tem ação, tem tudo que uma série de fantasia precisa entregar. Então, se você não assistiu, sabe da existência, mas ia passar longe, dê uma chance. É a minha sugestão para você hoje. Cavaleiro dos Sete Reinos, universo de Game of Thrones. Muito obrigado por assistir até o final. Clica, curta, encaminhe para um amigo, engaje, faça um comentário, peça alguma coisa pra mim. Ah, Newton, já viu esse filme? Faz uma crítica, quem sabe eu consiga te atender. E novamente, muito obrigado por todo mundo que tá se inscrevendo, por todo mundo que tá curtindo, que me manda uma mensagem no Zap, que me manda uma mensagem no Instagram. Cara, vocês fazem do meu dia
um momento especial. Toda vez que eu vejo um comentário, um elogio, uma motivação, cara, isso faz toda a diferença pra mim, porque realmente é um projeto que eu deveria ter tirado do papel há muito tempo, demorei, mas tá saindo, tá? Especial um abraço pro Giovanni, pra Ana Paula, pro Oscar Thompson, pra Mandinha, minha editora querida, pro Cinquentão Geek, que tem essa camisa maravilhosa da Cameware. Então, se você quer comprar uma camisa do Cinquentão, vai lá na live dele, tem os links, deixa um abraço pra ele, que é aniversário dele essa semana, ele tá fazendo 85 anos. Me respeita, p... Ah, se lascar. Nem parece, tá super conservado. Vai lá, deixa um abraço, mas não fala de 85 anos não, senão ele vai te xingar. Um abraço, galera, vocês são demais. Até a próxima.